Olá! Hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Feliz Ano Novo! E o assunto que nós tivemos a inspiração de escolher hoje está numa carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Ao remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo. Concupiscências é a cobiça de bens materiais, anelo a prazeres de uma maneira geral, né? E hoje nós tiramos a nosso estudo do livro Um Modo de Entender, do capítulo 8, certo? E esse livro, Um Modo de Entender, para quem não conhece, é Hamed, através das mãos do Espírito de Santo Francisco Espírito do Santo Neto. Muito bem. O nosso livro nos fala o seguinte, abre aspas: por todos os lugares observamos a criação divina em todos os reinos, numa constante renovação. E ele nos convida a constantes transformações que ultrapassam a física. Por incrível que pareça, ele nos convida a transformações espirituais. E o que é renovar-se? É dispor ser agora melhor do que antes. Por exemplo, ele nos fala lá que o aluno de hoje é o professor de amanhã. Todavia, para nós chegarmos a tal posição de professor, a vida vai nos testar em todos os caminhos que nós percorrermos, para que nós possamos sentir a segurança de poder ensinar. Somos quase 8 bilhões, sendo fonte de aprendizado, queridos, uns dos outros. Somos todos regidos pela mesma lei do Pai amoroso. Renovação. Nos diz o Hamed, após a geada que queima a relva, surge um novo tapete a cobrir as encostas e os montes. E é isso que tem acontecido conosco no ano passado, ontem, que terminou, 2020, né? Estamos passando essa geada e vai começar agora esse processo, né, de um tapete verde a colorir as encostas e os montes que nós tivemos que atravessar. Mas isso me lembra um versículo que tanto Marcos como Lucas como Mateus falaram desse mesmo versículo. Se você quiser procurar, Marcos está no capítulo 2, versículo 22. Lucas está no capítulo 5, versículo 37. E Mateus está no capítulo 9, versículo 17. E o versículo que nós vamos raciocinar, refletir juntos é, abre aspas, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Odres, ou também chamado vasos, eles eram feitos de couro curtido, de pequenos animais, em geral de cabras, e era usado para armazenar líquidos naquela época. As peles, elas eram cuidadosamente costuradas para impedir vazamentos. Os odres feitos com couro novo eram adequados para armazenar o vinho novo por serem mais elásticos, né? E se expandirem com a fermentação daquele vinho novo. Já os odres velhos, por terem perdido a elasticidade, se romperiam com a fermentação, né? Isso mostra para nós também aqui, rapidamente pensarmos, elasticidade quer dizer maleável, quer dizer ser maleável nas dificuldades, nos momentos duros da vida, fazendo com que cada um de nós deslize pelo tempo suavemente, porque a dureza faz com que nós dificultemos ou atrapalhemos o nosso desenvolvimento. Jesus usou essa metáfora de odres para indicar que o evangelho novo que ele estava trazendo, evangelho, a palavra evangelho quer dizer a boa nova, né? A boa notícia. Então, Jesus utilizou essa metáfora para dizer que o que ele estava trazendo, a boa notícia, né, não podia ser mantido dentro do velho
judaísmo dos fariseus daquele momento. Por quê? Corrompe o sabor genuíno. Em outra passagem, o próprio mestre pergunta a uma mulher se ela colocaria o leite recém-tirado em uma vasilha suja com restos do leite velho. E sabe o que ela diz? Azeda. Estragaria o novo. Primeiro era preciso lavar os vasilhames. E é com esse simbolismo de amor que Jesus nos educava. Delicado, tornando tudo muito simples. Ele buscava sempre tocar os nossos sentimentos através da razão, do entendimento. Renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. Remover o homem velho e revestir-nos do homem novo. E em se tratando, queridos, de progresso, de crescimento, de amadurecimento, uma coisa é certa. Existem quinquilharias que contaminam o sabor da nossa vida. Sabe quais são? Amores frustrados, que nós não queremos deixar ir. Projetos engavetados, que desejaríamos muito fazer e fica lá guardado. Livros não lidos, ele até fala, sapatos não usados, mágoas, ressentimento. A palavra já diz, ressentir. Pois é, essa própria palavra já denuncia o erro, né? Sentir novamente, só que em outra época, que não aquela do ocorrido, e por isso em uma nova realidade. E então fica a nossa dica. Na época do acontecido, do pivô da mágoa, as pessoas envolvidas fizeram o melhor que podiam, com o nível de compreensão em que elas se achavam. Então, perdoemo-as. Ou se fomos nós que causamos a mágoa no outro, perdoemo-nos. Era o que nós tínhamos para oferecer com aquele entendimento naquele momento. Queridos, renovar é libertar-se. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possa existir novas maneiras de ver e de interpretar. Cuidado, conservadorismo nos coloca cristalizados, paralisados e estagnados. O livro do Hamed, né, esse é o modo de entender, ele diz assim, o ser inflexível tende a ficar parado no tempo e não se adapta. No dicionário, a palavra adaptação quer dizer é um processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação. E todos nós, nesse ano de 2021, né, estamos nesse primeiro processo de adaptação, certo? Aprendemos a nos adaptar a várias situações de 2020 e agora nós temos que continuar nessa nova adaptação, né? A palavra adaptação quer dizer utilizar um objeto para finalidade diferente, diversa daquele uso primitivo, e isso demonstra progresso. Eu me lembro quando eu fiz um ano na Promatre, no 5º ano de medicina, eu fiz muito parto lá, né? E a gente pegava a placenta, depois que ela tinha caído, e jogava no lixo. E hoje nós sabemos que todo aquele sangue no cordão umbilical tem células-tronco utilizadas hoje com um novo objetivo. A própria placenta, ao longo desse período de 30 e poucos anos meus, né, 33 anos de formada, eu fico pensando, né, que quantos estão usando para cosméticos, para usado em medicações, percebe? Utilizar uma coisa para um objetivo diferente, a adaptação. E aí, dentro de você, o que você está, o que você tem que reolhar para adaptar, para ser utilizado com uma finalidade diferente daquela que você vem utilizando até então, né? Pois é, o Pai, na sua infinita bondade, nos direciona coisas novas que vão surgindo em nossa trajetória vivencial para que nós possamos evoluir. Você sabe enxergar isso na tua vida? Porque estamos iniciando o ano, precisamos ter esses olhos despertos, abertos, o coração, a sensibilidade da nossa alma para justamente descobrirmos as coisas que precisam ser colocadas com um novo objetivo na nossa vida.
A palavra adaptação no dicionário também diz que é ajustar a visão. Quando nós colocamos lá o nosso óculos, né? Nós estamos ajustando a visão, certo? Aproximando muitas vezes ou distanciando muitas vezes para o erro que existe na nossa visão. Isso é simbólico também, entendeu? Onde eu quis chegar? Então, adaptar também é ajustar a visão a uma nova situação. Ver aquilo que é verdadeiro, né? Despojar de exageros ou até mesmo do embaçamento provocado por sentimentos que turvam o nosso entendimento, né? Sentimentos de mágoa, de melindre, lembra? Ressentimento, ressentir aquilo no momento diferente. Pois é, tudo isso turva a nossa visão para ver o que é verdadeiro, o que é a realidade. E isso faz, muitas vezes, esses sentimentos que turvam a nossa visão, a paralisar os nossos braços. E aí diz o Hamed, se não buscares a renovação em tua existência, estacionarás. Quem paralisou a própria caminhada, dificultará o seu crescimento espiritual. Pois é, se nós tomarmos a nossa existência terrestre separadamente da nossa existência total, não encontraremos explicações para certas realidades da nossa vida atual, sobretudo para inevitáveis sofrimentos. A gente sabe, né, gente, que toda dor limpa a nossa casa mental, abre os nossos olhos para a luz que antes nós não percebíamos. Humberto Holden, no livro em O Caminho da Felicidade, um livro pequeno, muito bom, ele diz assim: o sofrimento compreendido conduz à glória da felicidade, mas um sofrimento incompreendido ou até descompreendido leva a uma infelicidade inglória. E aí eu vou entrar numa reflexão sobre algo que talvez quem não é reencarnacionista não entenda. Mas fica aqui para você escutar, para você talvez refletir. Vale a pena a gente escutar. Ecos do pretérito, reencarnação, o esquecimento de outras vidas é uma bênção. O motivo é simples e de ordem prática. É para a reconciliação. Inimigos reencontram-se no lar, ligados por laços da consanguinidade. Fica difícil cultivar o amor guardando os motivos que geraram ódio de outras vidas. Lembra? Odres velhos não sustentam o fermentar do vinho novo. O leite velho azeda o leite novo. Então, todos nós temos programas dessa natureza. O esquecimento é importante para que nós começamos, como se a gente começa agora no ano, né, uma agenda nova. Sabe quando a gente começa a escola e vem aquele caderninho limpinho e a gente vai escrever tudo de novo? Então, cada encarnação é como se nós damos uma pausa para o passado e temos a oportunidade de começar tudo novamente, de uma outra forma, com aqueles que estão caminhando conosco. Né? Ressentimentos ou remorsos nos paralisa a iniciativas de amor. Se nós lembrarmos, como vamos aprender a amar novamente aquele ser? Né? Sofrimento compreendido leva à glória da felicidade lá. Lembra? Então, a consciência reencarnatória é o entendimento da pedrinha escura nas mãos da gente, que não faz sentido, mas quando colocado no mosaico da nossa vida, mostra uma paisagem linda. Sabe aquela pedrinha pequenininha, você olha e fala, o que que é isso? E aí quando você coloca no mosaico, você vê uma enorme paisagem. É assim a nossa existência. Quando nós compreendermos aquele sofrimento como essa pedrinha, que vai ter entendimento quando ela fazer parte de uma paisagem, amigos, aí é como ele diz, né? O sofrimento compreendido leva à glória da felicidade. A vida, ela é dinâmica, flui como ondas no mar. E como se fosse um surfista, nós precisamos aprender a aproveitar as subidas e descidas das ondas, mergulhar e voltar à tona e manter-nos na superfície de acordo com o sincronismo, com o movimento da água. A vida é assim, subidas e descidas, mas nós temos que nos manter lá no topo da onda, né?
Não fiquemos com dificuldades de viver aí na parte superior da onda, sentindo medo da alegria, remoendo problemas. Queridos, viver não é sofrer. Não desperdicemos dádivas. Tudo vem ao nosso encontro para o nosso progresso. Às vezes nós focamos no sofrimento e nem retiramos a lição que nos dá a experiência. E aí, essa experiência é que nos impulsiona a voltar à tona. E perdemos de ver que já estamos de volta à superfície e deixamos de saborear o vento, o sol e a luz. Ficamos lá reclamando de tudo no topo, né, da onda, reclamando de tudo e perdemos de sentir a brisa do vento, o sol e a luz. E esses sentimentos na nossa vida, nessa subida e descida, nesse mergulhar e voltar à tona, que nós precisamos estar conscientes que estamos lá, de volta. O corpo mesmo já levou de volta para a tona, né? Para podermos entender, ter a sensibilidade de verificar as experiências que passamos e quanto isso é importante para nos transformar. Vamos esvaziarmos de nós mesmos e vamos permitir nos preencher do Mestre Jesus nesse ano que se inicia. Que vocês tenham um excelente 2021, que seja um ano de renovação e que possamos juntos continuar as nossas reflexões evangélicas, estudando os livros, fazendo resumos, compartilhando, para que, começando por nós, possamos juntos crescer, como diz, nos tornar melhor agora mesmo do que nós fomos ontem. Que assim seja. Abraços fraternos.